Fala pessoal, Gláucia Pomiglio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal. E esse é mais um vídeo onde a gente vai dar continuidade dos capítulos do livro Alice no País do Quantum, onde eu faço uma analogia e um paralelo, né, com a nossa vida prática, trazendo alguns aspectos pela abordagem da psicologia analítica. No vídeo de hoje, então, a gente vai abordar sobre o capítulo de número 3, onde a Alice ela chega, né, definitivamente no Instituto de Mecânica Quântica. Se você de repente está chegando agora e não acompanhou os outros vídeos, eu vou deixar aparecer em algum local aqui na tela os vídeos anteriores. Acho que é importante você assisti-los também, tá? Para complementar e ajudar nos seus estudos. Vou deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo, beleza? Então, para a gente poder estudar um pouquinho sobre esse terceiro capítulo, acredito que ele será um pouquinho mais breve, né, do que os anteriores, porque assim, Alice consegue chegar então no Instituto de Mecânica Quântica. Quando ela chega, tem até uma plaquinha lá na porta que não precisava bater na porta, que ela podia entrar direto, então ela entrou. E aí quando ela entra, e é por isso que eu falei que vai ser um capítulo talvez um pouquinho menor, eles vão explicar nesse momento para ela sobre a questão da dupla fenda, tá? E o experimento da dupla fenda com o colapso da função de onda. E para isso também já tem outros vídeos aqui no canal, também vou deixar disponibilizado aqui aparecendo na tela para vocês, e também vou colocar na descrição do vídeo. E aqui eu também vou explicar um pouquinho melhor e provavelmente de uma outra maneira, porque talvez você possa não ter entendido muito bem ainda esse experimento, né, ou outras pessoas também, e é normal, gente, tá tudo bem, são uns experimentos meio malucos que acontecem. Então Alice chega, ela entra e ela se depara ali com dois homens, né? E eles estavam numa mesa de sinuca, estavam ali jogando uma sinuquinha, não sei o quê. Aí ela pediu, né, com licença, confirmou, né? Ela falou, olha, é aqui mesmo, o Instituto de Mecânica Quântica. Eles confirmaram. E esses dois homens, quem eram eles, né? Um era um físico da física quântica e o outro era um físico clássico. Então no livro eles abordam o físico do mundo clássico e o físico do mundo quântico, porque Alice está no país do quantum, tá? Esse é o nome do livro, que também tem um audiobook aqui no canal e que eu também vou deixar aqui para vocês. Então a Alice chegou lá e ela falou que ela queria entender se eles poderiam explicar para ela o contexto da interferência, que era justamente por isso que ela tinha conseguido chegar no banco. No banco não, perdão, que ela saiu do banco, né? E o contador lá do banco falou que ela podia entrar por todas as portas e que a interferência ficaria responsável em levar ela até o instituto. E ela de fato chegou no instituto, mas ela não tinha entendido muito bem como que ela conseguiu, né, chegar no instituto. E aí eles, um dos físicos, né, nesse momento, a princípio o clássico, falou, ó, vem aqui, eu vou te levar numa salinha. Ah não, minto, primeiro ele falou assim, ó, espera só a gente terminar essas tacadas e na sequência a gente já dá uma atenção pra você. Daí eles terminou, né, ele pegou e falou assim, acho que você não veio aqui pra ficar vendo a gente jogar, vamos lá na salinha que eu vou levar você. E aqui já é um ponto importante pra gente prestar atenção. Essa sala, olha a deixa que o livro deixa aqui. A deixa que o livro deixa. Ele levou ela para uma salinha, e nessa salinha que ele levou ela, eles chamam de a sala do pensamento. E essa sala, ele falou para ela que é quando eles querem pensar. Só que essa sala do pensamento, ele também explicou para Alice que quando eles entram ali, tudo o que eles pensam ficam visíveis para as outras pessoas. Isso significa o quê? Pega aqui, ó, que o pensamento está criando algo ali na sala e as pessoas têm acesso. Aí a Alice pegou e falou assim, ele falou sim, ele falou, muitas pessoas quando querem focar, elas usam um determinado método. Nós aqui, quando a gente quer compreender, quer pensar em alguma coisa, a gente vem para a salinha do pensamento. Aí ele pegou e falou para ela, falou assim, sinta-se à vontade, Alice, testa. Aí a Alice foi, pensou, e aí apareceu um monte de coelhinho, todos fofinhos, bonitinhos. Aí o físico ficou meio puto, né?
ele pegou e falou assim, meio cabreiro, né, sarcástico, ele falou, legal, só que isso não vai, tipo, os coelhos não vão responder a sua dúvida sobre a interferência. Aí ele, com o pensamento dele, foi, desfez os coelhinhos da Alice e voltou de novo o chão, que era um chão bem luminoso, sabe, era um chão diferente. Bem, e aí a partir disso, ele começa o físico clássico e ele comenta com a Alice também, ele fala, olha Alice, até pra mim é um tanto quanto estranho as coisas que acontecem aqui. Lá no meu mundo eu tô acostumado a ter as coisas determinadas, né? No sentido de que, como eu já mencionei em outros vídeos, na física clássica, quando você tem as propriedades iniciais daquele objeto que você está trabalhando, você consegue traçar toda a trajetória dele e saber exatamente em que posição, né, ou momento aquele objeto vai estar. Na mecânica quântica, não é que ela é imprecisa ou que é um erro, não é isso, uma limitação. É que na mecânica quântica as coisas são probabilísticas e não determinísticas, né? Então o próprio físico clássico comenta isso com ela. E ele também fala para ela, ele fala, olha, ele explica para ela, né, como é no mundo dele, que não cabe entrar aqui porque o nosso foco é no país do quanto, mas é basicamente isso que eu falei. E aí ele fala que essas doideiras que vai acontecer lá, a melhor pessoa para explicar para ele explicar para ela seria o físico quântico, apesar de ele também ficar cabreiro e discordar de algumas coisas. Que é, de fato, também algumas coisas que acontecem aqui com a gente. Às vezes a gente vê esses experimentos, vê que as coisas funcionam de uma maneira diferente, dá um nó na nossa cabeça, às vezes a gente não aceita. Por quê? Porque é um paradigma, que são as nossas crenças, que tá fora daquilo que a gente acredita. Então é difícil a gente absorver. E com a Alice não estava sendo diferente. Então eles começam lá os experimentos, que muito provavelmente você já deve conhecer. Então o mecânico começa a disparar com ela, né? Ele sobe lá a fenda e ele faz tudo isso mentalmente. Então, mentalmente, ele prepara lá o experimento, ele sobe a fenda. E aí no livro é tudo bem fofinho, né? Eles vão disparar as partículas e essas partículas são elétrons. Então, os elétrons estão todos bonitinhos na escadinha, sabe? Preparando, esperando o físico dar o sinal para eles começarem a disparar. Então, é um pouquinho, assim, realmente mais lúdico. E aí ele começa a explicar para Alice, né, que quando não há observação e os disparos são feitos, as partículas se comportam como ondas. E a partir do momento que há a observação, as partículas, né, passam a se comportar como partículas. E isso Alice começa a ficar confusa. Ela fala assim, não pode ser, né? Então ela começa a fazer diversas perguntas. Não, tem alguma coisa aí que está interferindo, tem alguma coisa aí que está, sei lá, não pode ser as duas coisas, né? Como que é a questão da dualidade onda-partícula. Ora pode se comportar como partícula, ora pode se comportar como onda. E aí o físico vai explicando para ela que é de acordo com o experimento que ele quer fazer. Então ele fala, se eu quiser trabalhar com ondas, eu vou trabalhar com ondas. E se eu quiser trabalhar com partículas, eu vou trabalhar com partículas. Ou seja, a dualidade onda-partícula. Porém, ele também explica para ela que é o quê? Uma coisa não anula a outra, que é o princípio de complementaridade, né? Que foi proposto por Niels Bohr e que também está ligado àquilo que a gente falou no vídeo anterior, com o princípio de incerteza de Heisenberg, né? Que se eu estou medindo, as partículas elas têm propriedades. Então, por exemplo, se eu neste momento agora eu decido que eu vou trabalhar, eu vou medir a posição, eu não consigo ao mesmo tempo medir o momento. O vice-versa também funciona. Se eu decido que nesse momento eu vou trabalhar com momentum, então ao mesmo tempo eu não consigo pegar a posição. Mas uma coisa não anula a outra. As coisas são o quê? Complementares, né? Por isso o princípio de complementaridade, dualidade, onda-partícula. E para Alice isso é surreal, né? Ela fica, assim como nós ficamos com o cabelo em pé, que daí entra a questão, né, do observador, ou seja, então é o observador, né, o ato de observar que vai fazer com que a partícula
trabalhe, né, seja partícula ou se ela seja onda. Então é quem está fazendo o experimento que está afetando. Tem outros vídeos aqui também, que é essa questão do observador. E para Alice fica difícil um pouco dela engolir essa situação. E o físico fala para ela, fala, é o que é, essa é a natureza das partículas, é assim que funciona. E aí, quando ele está fazendo o experimento com a parte da onda, né, ele explica para Alice que as partículas, né, na verdade elas estão se comportando como ondas, elas podem, que é a questão da interferência, elas podem ter a interferência construtiva ou a interferência destrutiva. E é a partir disso que se tem as probabilidades, né, de onde essa partícula pode se materializar, né, quando a gente realiza o colapso da função de onda. E essas possibilidades não é mencionada lá no livro nesse momento, mas eu já vou compartilhar aqui com vocês. Existe também um cálculo, né, matemático para trazer essas probabilidades, que esse cálculo ele é determinado pela função de onda, né, que também vai se complementar com a equação de Schrödinger, que também muito provavelmente você já ouviu falar que é o gato de Schrödinger, tá? Então dá para unir essas questões aí dentro do colapso da função de onda. Então só recapitulando, tudo está em um estado de superposição, ou seja, a partícula está em todos os estados possíveis, tá bom? Antes dela ser trabalhada, antes dela ser observada. A partir do momento que você vai fazer um experimento, essa partícula, ela vai o que? Ela vai colapsar. Então, por isso que se chama o colapso da função de onda. Esse colapso se dá por meio da função de onda, tá bom? Da equação de função de onda. Então, desculpa, o físico explica tudo isso para Alice e beleza, o negócio desce que meio a seco para ela aceitar que é uma característica da partícula, dualidade onda-partícula. Ou seja, você quer trabalhar com onda ou você quer trabalhar com partícula? Agora, eu quero trazer um pouquinho isso para a nossa realidade, pegando o que eu já trouxe no último vídeo também, e que dá para a gente complementar nesse daqui também. Quando a gente faz essa analogia, né, dualidade onda-partícula, traçando, né, com a psicologia analítica, a gente vai ver muito essa questão da dualidade, né? Lembra? Consciente e inconsciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, luz e sombra, ânima e ânimos. Mas lembra agora há pouco que o físico falou para Alice? Alice, a natureza das partículas são assim, tipo, aceita que dói menos? Na nossa vida prática também, gente. Luz e sombra, sabe? A gente precisa acolher e aceitar todas as partes, todos os fragmentos dentro de nós. E não ficar nos culpando, né? Vou meio que trazer um pouco mais no português aqui. Não ficar se achando, se condenando, sabe? Ou que você não merece, ou que a situação que você tá agora é porque você é um pecador, uma pecadora. Você está pagando alguma dívida, algum pecado. Será que tudo isso é verdade? Será que tudo isso que você aprendeu é verdade? Ou será que todas essas partes fazem, né, todos esses aspectos fazem parte de você, fazem parte de nós? Então, às vezes a gente precisa subir um pouquinho do nível, porque pensa assim, ó, no absoluto, né, no todo, ou por exemplo no vácuo quântico, você não tem bom ou ruim, você não tem certo ou errado, você não tem esquerda ou direita, tudo é. Aí aqui com a gente, nessa nossa visão de mundo, a gente tem o quê? Essa dualidade, perceba que a dualidade sempre vai estar presente, o quente e o frio, né? A luz e a sombra, o verão, o inverno, e assim sucessivamente. Né? Então, para que a gente possa, por exemplo, para que eu possa experimentar o quente, eu preciso saber que existe o frio, senão eu não consigo experimentar. Para eu saber que eu tenho um lado bom, eu de repente preciso experimentar um lado ruim, né? Ou para eu saber que tem algo bom em mim. Então
Então as coisas não se anulam, entende? Elas se complementam. E às vezes na vida a gente se coloca numa posição que causa muita dor, né? Então, de repente, trazendo um pouco mais para o lado prático, talvez eu só fique olhando para as minhas sombras, vamos dizer assim, para características e aspectos que eu não gosto de mim. Só que Alice não entrou lá nessa linha do pensamento, aquele pensamento não se materializou. O físico não está falando para ela que ele escolhe como ele quer fazer o experimento, se ele quer trabalhar com onda, ele trabalha com onda, se ele quer trabalhar com partícula, ele trabalha com partícula, mas que elas são complementares. Bom, eu vou ficar só olhando para minha sombra? Ah, eu não presto, ah, eu não mereço, mas tá, da onde que vem isso? Então perceba, eu tô criando isso para mim. O que eu tenho aqui na minha mente, o que eu tenho no meu mental, eu vou experimentar. Ou por um acaso você consegue pensar em alegria e se comportar de forma triste? É incongruente, não tem congruência. A gente experimenta, a gente se comporta de acordo com aquilo que a gente está pensando. Por quê? Porque é uma congruência, né? Tá ligado também, né? O pensamento com o sentimento. Então, olha para sua luz também. Então começa a acolher, sabe? Todos os aspectos dentro de você. Porque E aí você define o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o alto e o baixo, o branco e o preto. Você define. Não espera alguém definir isso para você. Para de ouvir o que falam para você, que de repente você não é merecedor, que você é um pecador, que você não merece um bom relacionamento, que você não merece um bom trabalho, um bom emprego, uma vida próspera. E às vezes você vai mergulhando nesse sentimento, você só fica olhando para uma coisa, focado, não olha para o outro. E não faz esse jogo, sabe? De ir abraçando, de ir trabalhando esses aspectos em você. Por quê? Porque é dentro, o processo é dentro. Você escolhe. Seja você o observador, observador do quê? Da sua vida. Decida você a sua vida. Isso não significa que a gente não pede apoio, que a gente não pede ajuda. Já falei isso em outros vídeos também. A questão é que um bom mestre, ele não forma discípulos. Um bom mestre, ele forma outros mestres. Essa é a diferença. Nesse sentido, eu trago de novo para você cuidado, para você não ser manipulado, seja por quem for. Não seja manipulado por uma igreja, não seja manipulado por um líder, não seja manipulado por um guru, não seja manipulado ou manipulado por ninguém. Pense por si só. Avalie e vai trabalhando isso dentro de você. Aí, um outro ponto para a gente complementar aqui, poder encerrar. A Alice, depois que ele explica toda essa questão, né, do experimento da dupla fenda, da dualidade onda-partícula, enquanto eles estão ali testando, aparece ele comenta, né, do experimento do gato do Schrödinger, e aí ele faz também o exercício com a Alice, né, sobre o gato tá morto, o gato tá vivo, e aí o ratinho fica ali, né. E aí o gato, como a Alice observou o gato vivo, ele sai correndo e vai tentar pegar o rato. Só que aí não tinha um buraco na parede. E esse rato simplesmente passou. Aí aqui vai entrar o experimento do tunelamento, que depois a gente fala mais pra frente, porque não tá agora nesse capítulo. A Alice olha, ela fala assim, de novo, né? Ela fala, meu Deus, esse lugar é muito estranho. E ela pergunta pro físico, né? Como que esse rato conseguiu passar por essa parede se não tinha uma passagem nem nada? E aí ele comenta com ela também que o gato existe as probabilidades, que foi a mesma coisa que aconteceu quando ela saiu do banco de Heisenberg, que o contador falou para ela. Passa por todos os caminhos, né? Ao mesmo tempo que a interferência vai mostrar para você onde você deve chegar, que é a probabilidade. Mas aí o físico só comenta com ela, né, que é a questão o coelho, ele adquiriu um pouco de energia, e aí conforme ele adquire energia, ele conseguiu ultrapassar essa parede, aí o gato não conseguiu pegar ele. Aí trazendo, né, isso também um pouco para nossa realidade, porque a Alice olhou e falou assim, não é possível, a Alice tinha certeza que o rato ia morrer, que o gato ia pegar ele. E de repente o gato começou a atravessar.
Ah, eu faço uma pergunta para você agora. Quantas vezes acho que você já não esteve numa situação que você também estava se sentindo encurralado ali? Imagina você o rato e a situação o gato. E você foi chegando na parede assim, você falou, caraca, não tem saída, eu não vejo saída. E de repente, bum, apareceu uma solução, você não sabe explicar, que você vai muito provavelmente chamar foi um milagre, foi uma dádiva. Às vezes acontece isso na nossa vida. Já não aconteceu na sua, na minha já aconteceu. E às vezes a gente não tem palavras para isso, não sabe explicar, mas algo ali aconteceu. Entende? Em outras palavras, não importa como esteja a sua situação agora. E eu não tô falando aqui, não é discursinho de motivação e blá blá blá, não é isso não. É real. Não importa como esteja a sua situação agora. Você pode estar com um problema de relacionamento, você pode estar com um problema de saúde, você pode estar com um problema financeiro. Há probabilidades, há N e infinitas possibilidades, porque é assim que a mecânica quântica descreve como funcionam as partículas. Diferente da física clássica, que, pegando para nossa vida, se eu sei que minha vida agora tá assim, tá uma porcaria, e eu olho, eu trabalho com isso, né? Eu tiro as propriedades, né? Faço a medição das propriedades, eu vou saber como é que eu vou estar lá amanhã, né? Em outras palavras, se eu tô um lixo aqui, provavelmente, né? Eu vou estar um lixo ali, né? A hora que eu fizer, que eu traçar percorrer esse caminho. Para a mecânica quântica isso morre. Existe N e infinitas possibilidades, ou seja, sua vida pode melhorar, minha vida pode melhorar, tudo pode mudar. Por quê? Porque são infinitas possibilidades. Então, por hoje, tá? Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha agregado aí nos seus estudos. Se você gostou, eu vou pedir que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui também no canal, assim você fica por dentro toda vez que eu fizer uma postagem na comunidade ou quando eu subir aqui um vídeo você vai receber notificações também, basta você clicar aí no sininho, tá, de notificações. Eu te vejo no próximo vídeo e obrigada!